Sabe quando você é bom para uma pessoa e mesmo assim essa pessoa te trata mal, te trata com desprezo, te ofende com palavras? Alguns chamam por aí de pessoas tóxicas. Eu não concordo muito com esse título ou com esse rótulo. Sabe por quê? Pense num copo. Imagine que dentro desse copo está cheio de veneno e você sabe disso. Você sabe que aquele veneno só vai te fazer mal, só vai te matar se você beber. Então essas pessoas são como esse copo cheio de veneno. Elas só vão te fazer mal se você transferir aquilo que tem dentro delas para dentro de você. Mas você sabendo disso, você não vai deixar isso acontecer, porque você sabe exatamente quem você é. E nada que elas venham fazer vai te contaminar, porque você tem a sua essência que é boa. Quando a pessoa te trata mal, mesmo você fazendo bem para ela, é porque essa pessoa não pode te oferecer aquilo que ela não tem. Porque cada pessoa oferece aquilo que tem dentro dela. E, na verdade, essas pessoas elas já foram feridas emocionalmente em algum momento da vida delas. Aí elas acabam ferindo outras pessoas, porque dentro delas existe um grande vazio. Um vazio de amor, um vazio de bondade, um vazio de Deus. Elas acabam se entregando cada vez mais a esse vazio e assim elas endurecem os corações, não permitindo com que sejam curadas, não permitindo com que as suas almas sejam preenchidas com aquilo que falta dentro delas. E como elas já estão doentes, contaminadas com o mal que já fizeram a elas, então consequentemente elas acabam tratando mal e adoecendo as outras pessoas, tentando esvaziar as pessoas que têm em sua essência aquilo que elas não têm. Por causa disso, muitas pessoas acabam acreditando que ser bom é ser bobo, que não vale a pena amar, que não vale a pena ser bondoso com os outros. Sendo que na verdade o que Deus quer é que a gente ame o nosso próximo, transmita aquilo que Ele colocou dentro da gente. Em Lucas 6:43 a 45, Jesus diz que a árvore boa não pode dar frutos ruins, assim como a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Não é possível colher figos de espinheiros e nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa, ela tira o bem do depósito de coisas boas que tem em seu coração. E a pessoa má, ela tira o mal do depósito de coisas más. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando a palavra de Deus ela fala do coração, na verdade ela está se referindo à nossa mente, à nossa alma, aquilo que nós somos, os nossos pensamentos. Porque o que a boca fala primeiro tem que passar pelos nossos pensamentos. Mesmo que a gente nem perceba por ser algo tão natural e tão automático. Isso significa que os nossos pensamentos são as raízes dessa árvore. Tudo começa no nosso pensamento, para depois ser transferido com palavras ou com atitudes. E aí logo que os nossos pensamentos eles criam as raízes, aí saberemos se a árvore é boa ou se ela é ruim. Tudo vai depender dos nutrientes que as raízes receberam, ou seja, os pensamentos que são cultivados dentro da mente. É por isso que essas pessoas agem assim com os outros, porque o que elas cultivaram dentro delas é o que elas vão transmitir. É tudo o que elas têm para oferecer. E somente Deus pode preencher o vazio que existe dentro delas. Mas para isso acontecer, elas precisam deixar que Deus arranque essa árvore ruim pela raiz, para que em seguida Ele venha preencher aquele espaço que ficou vazio com a presença dEle. E aí depois Ele prepara o terreno, Ele espalha a boa semente, que se transforma em uma árvore boa e que dará muitos frutos bons. Agora deixa eu te pedir uma coisa. Não mude a essência boa que Deus colocou em você por causa das injustiças, dos sofrimentos, das dores que alguém um dia te causou.
lembre-se sempre de uma coisa: se você tem coisas boas dentro de você, isso é o reflexo da essência de Deus. Então você é árvore boa e dará muitos frutos bons, porque o caráter de Deus, ele é bom e sempre será bom, mesmo que a gente seja mau. Deus é sempre fiel, ainda que a gente seja infiel. Ele é sempre justo, mesmo que a gente seja injusto. Mesmo com toda a nossa maldade, com toda a nossa desobediência, Deus não muda o que Ele é. Ele não se contamina com o mal que praticamos. Deus não perde a sua própria essência. Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é imutável. Não é porque alguém nos fez mal que vamos pagar com a mesma moeda. Jesus, ele nos ensina, lá em Lucas 6, 27 a 36, ele diz que devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Que devemos desejar o bem para aqueles que nos amaldiçoam e orar em favor daqueles que nos maltratam. Ele disse: se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para que ele bata também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que amam vocês, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que estão lhe fazendo demais? As pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta aquilo que elas emprestaram. Aí Jesus fala: façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom. Ele é bom também para os ingratos e para os maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Quando Jesus ele fala: se alguém lhe der um tapa, que deve virar o outro lado para bater também, isso não quer dizer literalmente. Não é para fazer isso literalmente, dizendo para a pessoa: vai, bate do outro lado. Não é isso que ele fala. O que ele quer dizer é que a gente não deve revidar, para que esse mal ele não se propague, ele não se prolongue. Se a gente pagar o mal com o mal, isso vai crescer cada vez mais. Isso vai nos contaminar e fazer com que a gente perca as coisas boas que Deus colocou dentro de nós. E isso vai fazer com que a gente venha a agir exatamente como a outra pessoa. Um exemplo disso é uma briga de trânsito. A pessoa te dá uma fechada, quase causa um acidente, e é ela quem sai do carro irada para tomar satisfação com você, achando que ela está certa. Aí ela sai do carro gritando, xingando, ameaçando, botando o dedo no teu rosto. Mas se você entrar nessa de querer mostrar que você tem razão, ela provavelmente nem vai te ouvir, porque ela está irada, ela está descontrolada. E se você revidar, você vai ficar no mesmo estado de ira que essa pessoa.
E é desse jeito que às vezes as coisas acabam acontecendo, numa agressão física, podendo até acabar em morte. Quando você não revida, mesmo sabendo que você tem razão e aí você pede desculpas, você evita muita coisa ruim, tanto para você como para as outras pessoas. Lembra daquele ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam? É exatamente isso. Só vai acontecer se você der continuidade a isso. Lá em Provérbios 15:1 diz que a resposta delicada ela acalma o furor, mas a palavra dura ela aumenta a ira, aumenta a raiva. É por isso que o mundo está cheio de pessoas feridas e doentes, com doenças que começam nos pensamentos, nas emoções desgovernadas. E quando não sabemos lidar com as nossas próprias emoções, então acabamos ferindo e adoecendo a nós e a outras pessoas. Porque deixamos que todo esse mal que já fizeram ou que fazem com a gente penetre em nossa alma, criando raízes profundas, roubando aquilo que é bom, que foi Deus que colocou em nós. Isso acaba se transformando em coisas negativas, em coisas muito ruins. E às vezes nós nem nos damos conta. Aí vem as doenças oportunas, surgem as doenças psicossomáticas, que são as doenças que começam na alma, que causam as feridas emocionais, e aí logo elas atingem o nosso corpo, que é o templo do Espírito. Dessas doenças, as mais comuns e as mais conhecidas como o mal do século são a ansiedade e a depressão. A ansiedade ela é o medo exagerado do futuro, ou o medo exagerado do futuro causado por algum trauma do passado. Na verdade, a ansiedade ela não é a causa principal. Na verdade, ela é o sintoma de um problema que é muito maior e muito mais grave, que vem junto com todos os outros sintomas. A pessoa com ansiedade, ela pode sentir até dores no corpo, dores no estômago, falta de ar, coração acelerado, a sensação de que vai morrer. Muitas vezes elas têm até sintomas de infarto. Aí a pessoa vai para o hospital, faz uma bateria de exames e o médico diz que ela não tem nada. Não aparece nada nos exames. Isso porque o problema está na alma, onde ficam as nossas emoções. Já a depressão, que também não é a causa principal, ela é um sintoma de uma ferida provocada por algo que aconteceu lá no passado, um trauma, uma traição. Aí a pessoa ela fica remoendo, cutucando a ferida, vivendo aquele passado. Ela vive aquela dor do passado no presente. Às vezes a pessoa acha que não tem mágoa guardada dentro dela, e aí acaba adoecendo o próprio corpo. Alguns chegam ao ponto até de tirar a própria vida, para tentar se livrar do sofrimento, se livrar dessas dores. Ou então se entopem de remédios ansiolíticos ou antidepressivos, sendo que os remédios eles não vão curar. Eles apenas vão tratar e mascarar os sintomas. É como a febre, ela é apenas um sintoma de algo que está acontecendo dentro do organismo. É um alerta de defesa do corpo. As doenças da alma elas começam no nosso pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. E esses sintomas que eu falei são um sinal, um alerta de que algo está acontecendo conosco, algo está errado. E temos que resolver para buscar o equilíbrio. Para que a gente não venha trazer o passado nem o futuro para o nosso presente. O passado ele já se foi e o futuro pertence a Deus. É preciso viver o presente e com muita sabedoria, sabendo escolher os nossos pensamentos. Em Provérbios 4:23 diz que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa,
Porque a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Isso foi o rei Salomão que escreveu. E eu gosto muito de enfatizar sobre isso. Sabe por quê? Porque eu tive uma doença muito grave, considerada mortal. Eu cuidava muito bem da minha saúde física. Fazia exercício, me alimentava saudável. E mesmo assim eu tive um câncer. Mas eu sei exatamente o que me causou essa doença. E para surpresa de muitos, não teve nada de genética. Foram as minhas próprias emoções descontroladas. As minhas próprias emoções mal resolvidas. Foram os meus pensamentos que me fizeram adoecer por causa de sofrimentos de tanto tempo, de traumas do passado, de coisas que eu guardava dentro de mim. Eu cultivava muitos pensamentos de morte e por várias vezes eu até cheguei a pedir a Deus que me desse exatamente essa doença para que eu pudesse morrer e me livrar do sofrimento emocional que eu estava passando na época. Mas eu não estou dizendo em hipótese alguma que Deus atendeu o meu pedido e que foi Ele o responsável por me deixar doente. Não. O que eu estou querendo dizer é que foram os meus próprios pensamentos que acabaram transmitindo isso para o meu corpo, se transformando nessa doença. Deus, Ele apenas respeitou a minha liberdade de pensar e aí Ele permitiu, porque muitas vezes Ele fala conosco para mudarmos a rota, para mudarmos a direção, mudarmos o caminho que não foi o que Ele estabeleceu para nós, para que a gente não sofra as consequências das nossas más escolhas. Mas quando estamos mergulhados, quando estamos focados em nossas dores, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando a gente foca nos nossos sofrimentos, nos nossos problemas, a gente tem a tendência de ficar sentindo pena de si próprio. Aí a gente não sai da posição de vítimas. Nós somos vitoriosos. Mas se a gente se colocar na posição de vítima, no meu caso, Deus foi tão estratégico que Ele não perdeu a oportunidade de mudar a minha vida, usando essa debilidade, para que eu enfim pudesse ouvi-lo. E como Ele conhece o futuro, Ele sabia que essa doença não seria para minha morte. Mas através dela, Ele poderia transformar a minha vida, transformar a minha mente, me dar ouvidos sensíveis para ouvir a voz dEle e usar esse momento para curar as minhas emoções, curar o meu corpo, para me levar a ter mais intimidade com Ele e para depender totalmente dEle. É por isso que é tão importante não guardarmos mágoas, não guardarmos esses lixos emocionais, não remoer coisas do passado. É preciso se libertar dessas coisas que aprisionam a nossa alma. É preciso perdoar, porque a falta de perdão é muito prejudicial. Ela adoece e mata nós mesmos. Perdoar não tem a ver se a pessoa que nos fez o mal, ela merece ou não o nosso perdão. O perdão, ele nos liberta. Ele permite que Deus alivie o nosso fardo, que Deus nos cure, trazendo para dentro de nós a paz que excede todo e qualquer entendimento. Então lembre-se disso. Cuide dos teus pensamentos, cuide das tuas emoções. E se você tem algo do teu passado para perdoar, algum mal que te fizeram, perdoe. Esse é o momento. Não espere para depois. Faça agora. Perdoe. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você já passou. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei quais são os seus traumas. Quais são as suas dores. As dores que você carrega. Eu entendo que pode ser muito difícil para você perdoar quem te fez tanto mal. Mas peça para Deus. Se abra com Ele. Conversa com Ele. Fala tudo. E com toda certeza Ele vai te ouvir. Perdoar é uma escolha.
E eu sei que é uma escolha muito difícil, mas Deus pode te ajudar. Ele pode te libertar, Ele pode te curar, te salvar. Ele pode fazer o que Ele fez comigo. Eu espero que essas palavras que Deus colocou em meu coração possa falar ao seu coração, possam te ajudar. Eu espero ter contribuído para ajudar a vida de alguém. Eu sou a Gi Oliveira, esse é o canal Gi Oliveira Louvor e Adoração. Deixe aí nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa orar por você, para que eu possa orar pela sua família. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você é sempre muito bem-vindo. Deixa aí seu like e compartilha com seus amigos. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Just remember that you are a fighter. You never know just what tomorrow